Então, pessoal, montei uma aula aqui sobre IA, uma aula que ficou bem bacana. Deixa eu só ver qual aba que eu estou compartilhando aqui. A gente precisa rodar essa aula de hoje no ambiente de Apex lá da Oracle. Então, a gente vai construir lá no oracleapex.com. Vai ser onde a gente vai criar essa aplicação. Eu utilizei também aqui o ChatGPT como plataforma de IA. A gente vai ver lá na configuração depois também do Apex, que existem alguns, acho que são 3 providers que ele suporta ali de integração já de forma mais automatizada, assim, você só configura a integração lá no Apex, configura as APIs keys e usuário e senha e tal. E para suportar outras plataformas de IA também, é possível via clientes de OCI. Então, posso criar em OCI uma casquinha, um coherence, que é o componente lá de OCI, de IA de OCI, onde eu vou então chamar outros providers, aí, outras plataformas de IA, inclusive plataformas internas, por exemplo, mas aí é feito via OCI, via Apex nativo. Então a gente tem suporte aí, se eu não me engano, são 3 plataformas, a gente vai ver lá depois. E o que eu estou utilizando aqui no treinamento é a plataforma do ChatGPT. Então eu vou mostrar também como é que a gente faz a configuração e tudo mais aqui no ChatGPT. Beleza, gente? A ideia é a gente construir durante a aula aqui uma aplicação, a gente vai construir a aplicação também usando as ferramentas ali de ChatGPT, de construção da aplicação via prompt. Então, a gente vai pedir para a IA criar esse aplicativo. Então, a ideia é a gente construir essa aplicação de biblioteca. Aqui eu fiz um exemplo usando um cadastro de biblioteca, um sistema para registro de empréstimo dos livros. Eu vou ter lá uma telinha de cadastro de livros. Depois a gente vai cadastrar alguns aí manualmente. Uma telinha para cadastro dos alunos, que eu tenho aí na biblioteca. Cadastro dos autores dos livros também. Esse eu fiz depois, ficou sem o relatório. E o registro dos empréstimos. Então, aqui onde eu digo que um aluno está reservando algum livro. Esse livro ele reservou do dia 16 de março até dia 26. Beleza, então aqui eu digo alguns livros, controlo os empréstimos de livros dentro da minha aplicação de biblioteca. A gente tem 2 funções aqui que usam inteligência artificial. Uma delas é quando na página inicial aqui tem um relatório dos livros que eu tenho cadastrados. Quando eu clico num livro, eu abro um prompt de inteligência artificial, que eu chamei aqui de BIA, de biblioteca auxiliar aqui da biblioteca, onde eu posso fazer algumas perguntas sobre o livro que eu acabei de clicar ali. Então, por exemplo, eu já trago 2 botões prontos aqui, para ser um resumo do livro. E já faço uma consulta na IA para ele me trazer esse retorno. Também bem simples aí, mas bem funcional. E o outro é um botão aqui em cima, que é um botão mais geral da biblioteca, um chat mais geral da biblioteca. Nesse segundo chat eu posso fazer perguntas gerais aqui sobre os livros. Então, aqui a gente interage com o IA e com as minhas tabelas do sistema, que eu consigo fazer com que a IA enxergue as minhas tabelas do sistema e vão responder algumas dúvidas aí dos nossos dados. Tranquilo, gente? Então essa é a ideia do que a gente vai desenvolver aqui na aula. E vamos ver como criar esses 2 chats. E o que a gente pode fazer aí de integração de dados entre os dados da nossa aplicação e os dados que a gente tem aí da IA, né? Como que a gente faz a IA consultar os nossos dados. Beleza. Então, alguns pontos que eu queria mostrar para vocês. A parte de IA, a gente primeiro precisa configurar ela aqui na Workspace. Eu entrei na minha Workspace, esse é um outro detalhe também, deixa eu sair aqui. Na hora da tela de login, vocês podem escolher o idioma que vocês vão entrar no Apex.
esse idioma também vai ser o idioma que a gente vai interagir com a IA. Então, se eu acessar aqui o ambiente de inglês, a gente vai ver que a IA funciona. Eu posso perguntar lá em português, mas ela se perde um pouquinho. Às vezes algum nome de tabela, alguma coisa, ela vai se perder, vai sugerir o nome das coisas em inglês. Então, para a gente treinar os prompts e fazer tudo agora em português, eu vou logar utilizando o idioma de português. Beleza. Então, a configuração de IA para Workspace, ela vai ficar aqui dentro de Application Builder, utilitários, Workspace Utilities, aparece ali em inglês, utilitários do Workspace. E aqui eu vou configurar os serviços de IA que eu tenho disponível nessa Workspace, IA generativa. Aqui a gente configura a conexão com os serviços de IA. Então, estava comentando que tem, acho que são 3, a gente vem aqui no botão criar, vou criar uma nova conexão com um serviço, com um provedor. Isso aí, aqui tenho, deixa eu ver, está mostrando os menus aí para vocês, né? Ele não mostra os menuzinhos. Esses são os 3, o serviço de OCI Generative AI Service. Esse é o serviço da nuvem da Oracle. E quando a gente quer integrar com algum outro serviço que não está disponível aqui diretamente, a gente usa ele para fazer essa ponte. E aí, através do serviço de OCI, a gente consegue usar quase que todo tipo de provedor de AI. A gente tem o OpenAI, que é a camada lá do ChatGPT, né, mais conhecido como ChatGPT. Quando a gente configura aqui para o ChatGPT, já vai vir com alguns parâmetros que são padrão lá da ChatGPT, da OpenAI, então a base de consulta, a URL que a gente usa para fazer a consulta, a questão de credenciais também, então vai criar uma wallet para guardar essa credencial, normalmente vem criar novo, vai criar uma nova credencial lá na wallet desse banco, ela fica registrada. O modelo que a gente está usando lá de modelo de IA, né, o algoritmo de IA que a gente está usando lá de dados, isso também depende do tipo de provedor que eu estou usando. O outro que tem aqui é o Coheering. E para o Coheering também. Tem uma URL, a questão da API de comunicação, são bem parecidos as formas de configurar tudo aqui. Independente de OCI também. A gente configura isso aqui de OCI, então a gente vai informar qual que é o Compartment ID e o ID dos objetos lá de OCI. Mas é quase a mesma coisa aqui. Credencial do usuário, ID, são dados de conexão que a gente gera lá do lado do serviço. Então aqui para o ChatGPT, o que a gente precisa é colocar um nome para essa integração. Isso a gente não vai precisar salvar agora, porque a gente faz uma vez só para a Workspace toda. Eu já criei uma aqui, que é o que a gente vai utilizar, a aula target. Estou só mostrando como que a gente configura. Então aqui a gente vai definir qual que é o nome lá o nome da integração, o ID também. Aí, uma informação importante é usado pelo Application Builder. A gente vai ver que o Application Builder aqui dentro do desenvolvimento de aplicações, quando a gente tem uma IA configurada, ele abre novos recursos aqui sobre IA. Por exemplo, criar um aplicativo usando a IA. Esses recursos da interface do Apex de desenvolvimento, eles vão utilizar a conexão de serviço que está marcado aqui como usado pelo Application Builder. Então, se você tiver mais de uma configuração aqui criadas aqui na IA generativa, só uma delas pode estar marcada aqui como usado pelo Application Builder. E é essa conexão que ele vai usar quando a gente usa os auxiliares aqui de IA, né, dentro da interface de desenvolvimento. Então, marquem aquela usado pelo Application Builder quando vocês quiserem usar aqui no Apex de desenvolvimento. A URL, ela já vem pronta aqui no formato que a gente usa lá do ChatGPT. A credencial, a gente sempre vai criar uma nova, provavelmente, estou configurando um novo serviço ali, vou salvar uma nova chave de API. E o restante pode deixar em branco aqui no ChatGPT na OpenAI. Aí, lá do lado da OpenAI, quando a gente acessa aqui a OpenAI, cria a sua conta, a gente vai cair aqui numa parte da plataforma onde eu controlo aqui o uso, controlo as chaves,
storage, meu consumo. Então, aqui é uma parte do provedor da IA, né? Cada provedor vai ter a sua tela, vai ter suas coisas aqui. O primeiro ponto que a gente precisa fazer aqui do lado da OpenAI é criar uma API Key. Aqui que eu vou criar a minha chave de integração com o Apex. Alguns pontinhos aí sobre as APIs Keys. Normalmente, a gente vai criar uma nova, create new API Key. Vou colocar um nome dela aqui, teste Apex, beleza, create secret key. Ele vai criar a chave e vai me mostrar aqui o nome dessa chave. Ele só mostra esse nome em todas as plataformas, é assim, em outras integrações de serviço. A gente precisa salvar essa senha num lugar que você possa recuperar depois. Quando eu fechar a janela, eu perco essa chave. Então, ela mostra somente uma vez na tela. E é essa chave que a gente utiliza para a configuração aqui da API, chave da API. Então, vou colar aqui como texto. Ela é uma senha de 300 caracteres aí, né? Dependendo do nível de segurança. Quem estiver fazendo na sua... não sei se alguém aí está desenvolvendo no seu próprio workspace, que não tem acesso se por acaso não tiver acesso aí a ChatGPT, eu vou colar essa chave aqui no chat. Você pode configurar usando essa chave aqui, que vai conectar lá na minha API Key aqui da OpenAI. Então, se por acaso alguém estiver usando aí uma workspace separada, uma workspace sua, pode configurar aí o serviço de IA também. Então, só esse ponto de atenção sobre a chave. A gente vai salvar a chave aqui e depois não consegue recuperar. Então, é importante salvar ela em algum cofre de senha que vocês tenham, em algum lugar aí que vocês façam esse controle de usuário e senha. Perdi a minha chave. O que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui, gerar uma outra e configurar na aplicação. Mas às vezes pode ter um downtime, né? Uma perda aí de configurações naquela API e tudo mais. Depende aí do que a gente constrói do lado do provedor, né? Que é a conexão do lado do Apex. Aí eu queria só mostrar algumas coisas que tem aqui do lado da OpenAI que são similares em outras plataformas também, outras plataformas de IA, outras funcionalidades aí de IA, elas são similares aí por plataforma. Os conceitos são parecidos. Então, uma coisa que a gente tem aqui do lado do chat GPT é a questão de eu subir meus arquivos para a OpenAI responder. Então, aqui eu posso subir também PDF, arquivo doc, documentação da minha aplicação. Posso subir os arquivos todos do lado da plataforma de IA. Isso também vai ser usado na hora de responder as perguntas, na hora que eu defino o contexto que o prompt deve responder, que o agente deve responder, né, o que ele deve fazer. Então, a gente pode ir construindo uma parte das coisas do lado do provedor também. A gente vai ver como configurar os assistentes aí do lado do Apex e como que a gente faz os assistentes do Apex consultarem as nossas tabelas. Mas a gente também, só para lembrar, assim, que existe esses recursos também, normalmente, do lado do provedor de serviços. E aí depois você vai associar esses agentes com uma API Key, e na hora que eu estiver usando uma API aqui, eu vou estar usando aqueles recursos, aquele storage, consultando aqueles dados que eu enviei, assim, né, previamente aqui para o lado da OpenAI. Isso funciona de forma similar também no recurso aqui de OCI. Lá em OCI eu também posso criar agentes específicos que vão responder por dúvidas específicas, subir arquivos, conectar outras fontes de dados. Então isso pode ser feito também do lado do provedor. Beleza, gente? Uma vez que você salva aqui eu prefiro primeiro colocar todas as informações, salvar e depois vir testar a conexão. Tem uma funçãozinha aqui de test connection. Aqui, conexão bem sucedida. Então, ele valida ali a minha questão da credencial, validou o OpenAI, né? Validou lá a chave
de conexão. Beleza. Então, configurado aqui, o primeiro ponto é a gente criar um serviço de IA, configurar um serviço de IA e marcar a opção de usado pelo Application Builder, que normalmente é o que a gente vai querer, né? Vai querer utilizar no Application Builder os recursos da IA. Beleza. O que nos habilita aí nesse primeiro momento, quando a gente configura a IA, é o prompt aqui de criar um aplicativo usando IA generativa. Essa opção não tinha antes no criar novo aplicativo. A gente tinha só que usar o Wizard, criar baseado no QuickSQL. Beleza. Então aqui ele já vai abrir um prompt para a gente especificar o que a gente quer. Vamos criar um aplicativo juntos. Descreva o aplicativo que quer criar. Outros lugares que aparecem também a parte de recursos de IA é aqui nos campos que a gente tem SQL, os comandos. Então aqui ele abre o assistente, abre um novo botãozinho aqui que não tinha antes no comandos SQL. E aqui eu posso perguntar sobre as minhas tabelas, sobre as minhas coisas. Criar um SQL e retorne o nome dos alunos e o nome do livro, nas tabelas de empréstimo, livros e alunos. Vamos ver se ele entendeu aí. Beleza, já traz um SQLzinho. Tem duas funções legais aí que a gente vai ver depois aqui, que é o copiar e inserir. Então, sempre que eu faço uma pergunta para o prompt, eu posso pegar o texto de resposta que ele me deu, posso configurar esses botões de copiar e de inserir em algum lugar. A gente vai ver também como fazer isso. Executar. Beleza, já me trouxe aqui os empréstimos. Eu só trouxe o nome do livro, o nome do aluno. Mas beleza. Ele já auxilia aí na construção de comandos, né? De comandos SQL. Posso botar outra coisa aqui. emp.data inicial. Vamos tentar forçar a dar um erro aqui. emp.data final. Tentei rodar. Data final, identificador inválido. Não lembro se tem que copiar o comando para cá ou não. Vou te mostrar qual o erro. Comando. Eu acho que tem que copiar o comando, né? Usar seleção. Não conseguiu corrigir o meu erro simples aqui de nome de coluna, mas beleza. Existe a função de ele tentar corrigir. Quando a gente escreve errado algum comando, você pode usar a seleção aqui do comando e tentar pedir um auxílio aqui para ver se ele resolve também essas questões. Então, algumas coisas ele consegue nos ajudar mais fácil, e algumas consultas, alguns pedidos que a gente faz, vocês vão ver que às vezes ele não consegue solucionar também, assim. Não é tudo que ele consegue resolver por aqui. Mas tem o assistente aqui da parte de código também. Ele fica disponível também nas propriedades lá da aplicação, quando a gente tem um relatório, algum campo que tenha tipo SQL, que a gente vai inserir lá o SQL no campo, a propriedade do item e tal, também tem o botãozinho lá do assistente. Então, dá para chamar por dentro do developer lá também. Beleza. Então, vocês viram que ele consegue acessar as nossas tabelas. Posso ajudá-lo a criar um SQL com base em tabelas e views do seu esquema. Como é que ele tem acesso a essas tabelas? Como é que a IA tem acesso às nossas tabelas criadas aqui no meu esquema? Ele vai conseguir acessar todas as tabelas que tenham sido, cliquei errado aqui, que tenham sido coletadas estatísticas. SQL Workshop, Philips, tem uma função aqui, cache de dicionário. Essa função coleta estatística das tabelas, atualiza a cache das tabelas. E é essas tabelas que têm estatística que a IA tem acesso. Então, a IA não tem acesso diretamente às tabelas. A IA tem acesso somente às estatísticas das tabelas. Então, por isso que ela consegue criar SQLs, nos ajudar nas consultas, resolver um problema ali de alguma query que tenha. Isso tudo ele vai consultar em cima das estatísticas aqui de dados. Esse é um ponto importante aí também. A gente vai ver agora o que acontece.
Beleza, então bora lá. Eu vou remover essas tabelas para a gente começar do zero aqui. Eu tinha criado essa aplicação de exemplo para mostrar e testar alguns conceitos aqui. Eu vou remover as tabelas, vou deixar só a aplicação ali, mas vou remover as tabelas. Então, quem quiser dar uma olhada, a aplicação que eu criei agora é essa última aqui, BI Empréstimos. E eu vou remover as tabelas que a gente tem lá, que eu criei, para a gente começar do zero. Tabela de aluno, eliminar tabela. Tem que dropar as tabelas. Deixa eu fazer aqui pelo comando. Se todo mundo for utilizar esse mesmo esquema, as mesmas tabelas e desenvolver a aplicação utilizando a mesma tabela, quem tiver logado aqui na minha workspace, vão ser as mesmas tabelas. Então, ou coloca um nomezinho na frente, um identificador aí do seu usuário, para não dar conflito, ou pode todo mundo utilizar as mesmas tabelas, também não tem problema. Update, empréstimos, cores. Quem quiser criar uma aplicação com base em outros recursos, outras tabelas, montar um outro modelo de aplicação, deixa eu só deletar essas duas aqui ainda, alunos 2. Essa foi criada errado aí o nome por os 2 pontos. Também fica à vontade. Algumas sugestões aí são, por exemplo, uma aplicação para reserva, aplicação de clínica, onde você vai ter aí o cadastro de clientes, o cadastro de pacientes, né? Cadastro de pacientes, cadastro de médicos e uma tabela de agendamentos, por exemplo. Ou então uma aplicação aí para barbearia, para salão de beleza, também a mesma coisa, tabela de clientes, tabelas de procedimentos e uma tabela de barbeiros, por exemplo, ou profissionais que estão trabalhando ali na. Então a ideia é só ter 3, 4 tabelas simples para que a gente possa ter umas tabelas de cadastro e uma tabela de fato, né? Uma tabela de vendas, uma tabela, no caso aqui do sistema de bibliotecas, vai ser uma tabela de empréstimos de livros. Mas fiquem à vontade aí, quem quiser criar um outro modelo, a gente vai ver que é bem simples, então pode fazer baseado numa outra ideia aí também de produto. Beleza, removi as minhas tabelas e vou seguir aqui com a minha configuração da biblioteca. Então, deixa eu só atualizar as estatísticas lá para ele não se perder. Utilitários, cache de dicionário. Vejam que eu removi as tabelas, mas as estatísticas ainda estão aqui. Então, se eu for lá perguntar para a IA, ela vai responder baseado nessas tabelas da estatística. Então, vou atualizar aqui, coletar estatísticas e atualizar a cache, para ela saber que não tem mais essas tabelas. Isso pode demorar um pouquinho de acordo com a quantidade de tabelas que tem aí no sistema, né? Pode só atualizar a cache e atualizar estatísticas mais tarde. As estatísticas é a mesma estatística do banco lá também. E a cache aí sim, é a cache aqui do Apex. Beleza, atualizei tudo aqui, as estatísticas, então agora a IA vai saber que não tem mais essas tabelas. Vou lá para o meu Application Builder e eu queria mostrar um erro comum aí para vocês. Criar uma nova aplicação. Criar usando assistente de IA. Vamos criar um aplicativo juntos. Então agora é a parte que quem quiser criar uma aplicação um pouquinho diferente, aí fica à vontade. Eu vou colocar aqui, desejo criar uma aplicação da minha escola. O nome da aplicação será Bia. Vou trocar um pouco o nome ali da outra aplicação. Bia, a aplicação deve ter um cadastro. E aí a gente vai definindo aqui todas as telas que a aplicação deve ter. Deve ter um cadastro de alunos, baseado na tabela alunos. Incluir também tela de relatório, cadastro. Aqui também deve ter uma tela de relatório, uma tela de relatório, relatório e cadastro dos alunos. Incluir também uma tela de relatório e cadastro dos livros e autores, baseados nas tabelas. Livros e autores. Beleza. A aplicação deve ter uma tela para registrar os empréstimos realizados pelos alunos. Tá. Alunos. Os empréstimos de livros devem ter data de início e final do empréstimo. A aplicação deve controlar
se o exemplar do livro está disponível ou não. Na tabela de empréstimos. Beleza. Vou colar no chat aqui. E aí, quem quiser criar, modificar um pouquinho, criar com outra ideia, fica à vontade. Depois, se der erros, a gente faz junto aí. Quem for seguir com com o mesmo chat aqui, com a mesma ideia, só troca o nome da aplicação. Depois, na hora, ele vai criar, vai ter o wizard, só para não ter conflito ali, mas não vai criar tudo com o mesmo nome. Beleza? E vou tentar rodar aqui, pedir para o assistente. Agora ele já trouxe um errinho aqui. Apenas as tabelas de departamento e employee estão disponíveis. Então, essas são as tabelas que ficaram aqui no meu sistema, Department Employee. Essas são as de exemplo lá do Oracle, né? Então, esse é um ponto aqui da criação de aplicativos. Ele consegue sugerir a criação das telas, mas ele não consegue alterar o nosso banco de dados. Então, a IA nunca vai alterar o banco de dados do Apex. Na verdade, ela só tem permissão para a criação de novas aplicações. E ainda assim, ela vai jogar os dados lá para o Wizard e a gente que aprova e a gente que dá um ok para a criação para as modificações aí no Apex. Então, de forma direta, os assistentes de IA aqui, eles não vão ter nenhuma permissão de modificação no Apex. Eles não vão modificar nenhuma aplicação e nem criar nada de banco, não vão fazer nada disso para a gente. Então, deixa eu recriar aquelas tabelas lá que a gente precisa para a biblioteca. Deu esse mesmo erro aí para vocês? Estão conseguindo acompanhar aí? Qualquer dúvida, só erguer a mão. Eu vou recriar lá as tabelas rapidinho aqui usando o Quick SQL, que eu já tinha deixado salvo aqui o nome das tabelas. Então, por exemplo, na biblioteca tenho aqui as tabelas bem simples aqui, os relacionamentos. Uma tabela de autores dos livros, eu faço referência aqui no autor, no AFK. Uma tabela de alunos, nome da de bairro e a tabela de empréstimos. Já dá para desenvolver melhor esse modelo depois também. Ué, por que ele não trouxe para cá? Beleza, então ele vai criar aqui as nossas tabelas, revisar e executar. Beleza, criou as tabelinhas lá. Agora, o que a gente precisa fazer? Se eu voltar aqui no serviço de IA, ele ainda não vai ter as tabelas lá. Justamente pela nossa questão das... Gente, em português fica difícil de achar um negócio aqui. Cache de dicionário de dados. Beleza. Só tem as duas lá na cache, não está encontrando. Então, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu somente atualizar a cache. Vamos ver se funciona. Atualizou a cache. Tá, novamente. Cada aula de IA é diferente, hein? Vamos ver se ela consegue recriar aqui essa aplicação. Beleza, agora foi certo. Claro, posso criar uma aplicação denominada Bia com as páginas seguintes. Então, ele vai mostrar aqui quais páginas ele está sugerindo criar. Um relatório, provavelmente aqui ele vai criar um relatório interativo e a tela de fórmula, uma tela de formulário de empréstimos, para a gente registrar os empréstimos, e mais algum relatório aqui de disponibilidade. Beleza. Se eu quiser adicionar uma página, modificar alguma coisa, posso registrar aqui embaixo também. Modificar a página de disponibilidade de livros. Deixa eu tentar colocar ela como home. Configurar a página. Ele não consegue definir a página home ali. Algumas coisinhas ele não consegue fazer. A gente consegue. Deixa eu pedir para ele incluir um dashboard. Incluir uma página de dashboard. Um gráfico. Número de empréstimos por dia. Beleza, trouxe aqui uma paginazinha de painel de controle. Vamos ver o que ele vai criar aí. Criar aplicativo. É meio que uma surpresa como que a aplicação vai vir. O assistente, como eu estava falando, ele não tem permissão para criar nada e nem para modificar nada do lado do Apex. E os assistentes aqui, então, quando eu cliquei aqui no botão criar aplicativo, ele vai abrir o wizard para nós. Está demorando um pouquinho, mas ele vai abrir o wizard para a gente confirmar. Aqui, ó, cria um aplicativo. Então, ele criou, ele só modificou, na verdade, só o wizard, né? Ele nem chega a ter permissão para realmente criar uma página lá. Ele só tem permissão aqui para sugerir as páginas que a gente for criar. Eu queria definir uma página, e ele não criou a página aqui de dashboard, apesar de ter definido lá e ele ter mostrado que ia criar uma página de
de gráfico, na hora de trazer para cá, para o Wizard, ele não criou a página. Então já tem um furinho aí do recurso de IA. Mas, de toda forma, está criando aqui já várias páginas prontas para a gente. Beleza, vamos criar assim como está. Depois a gente ajusta lá as páginas. Vou rodar aqui, vamos ver como é que ficou a aplicação. O que ele definiu como página inicial? A surpresa de agora. Versão do IA, eu acho que ele criou aqui a página de relatórios ficou a página de alunos. Eu já vou cadastrar um aluno aqui esse ano. Idade 99. Beleza. Vou cadastrar mais um aqui para a gente já utilizar depois aí. Beleza. Fez aqui um cadastro de livros, provavelmente igual. O livro eu preciso cadastrar o autor primeiro, então deixa eu cadastrar aqui alguns autores. Beleza. Abraço, 1920. Tem uma tabela de empréstimos aqui também, acho que ele vai criar igual lá. Seleciona o aluno, livro, data de início, a data final, vamos dizer que esse aqui já foi devolvido. Eu não estou tratando aqui a coluna de status. Viram que eu pedi lá na definição lá de disponibilidade, eu queria ver se o livro estava disponível ou não, mas ele não cria telas mais com complexidade maior na lógica ainda. Eu poderia definir o status aqui como, deixa eu ver como é que eu criei aqui. Eu poderia definir o status com base na coluna de devolução, né? Se foi devolvido, o status do livro está disponível ou não está. Atualizar aquela coluna status, ele tinha um check aqui, eu acho, do status. Mas ele não tem, o serviço de IA e não tem capacidade de desenvolver essa lógica mais complexa. Ele vai desenvolver com base nos wizards ali de aplicação, e depois a gente precisa customizar as telas e adicionar esses controles de lógica, controles de essas regras de negócio e tudo mais, a gente precisa criar depois, ele não vai conseguir fazer sozinho. É que pelo menos a IA consiga criar novas páginas dentro de aplicações existentes. Porque hoje o serviço de IA está disponível só para criar aplicações. Então a única coisa que a gente consegue fazer via IA aqui no nível do desenvolvimento é criar uma nova aplicação. Mas eu não consigo criar páginas dentro de uma aplicação existente. Então, isso também é um recurso que assim, os desenvolvedores estão pedindo bastante. E depois que a gente cria o serviço, quero adicionar uma nova página, um novo relatório, fazer duas, três telas de cadastro aqui para alguma coisa simples dentro da aplicação. Né? Você vai ter que criar uma nova aplicação, exportar e depois importar aquelas páginas para a aplicação que você quer. Não é muito prático assim, né? Beleza. Mas ela não consegue mexer nas páginas existentes. Hein? Beleza, tem um empréstimo aqui cadastrado e ele criou uma telinha aqui de disponibilidade de livros. Beleza, para a gente criar aquela tela, deixa eu ver se aqui nos autores poderia ser. Tela de livros. Eu vou criar uma nova página aqui para a gente ficar com um layout um pouco melhor também. Vai ser a página inicial aqui, em vez de ser cadastro de alunos, a gente troca depois para ser uma nova página. Criar uma nova página em branco. Desculpa, em branco não. Vou criar uma nova página aqui de Facet Search. Essa cartões aqui em português. Será que é essa cartões? Acho que não é essa cartões, não. É filtros interativo. Filtros inteligentes. Acho que é essa aqui. Não, também não. Aqui, ó. Pesquisa facetada. Beleza. Essa aqui eu vou definir aqui como livros da biblioteca. Ela vai ser uma consulta baseada na tabela de livros. Beleza. Vou exibir como cards. Título do card vai ser o nome do livro. E o corpo do card pode ser o autor. Mas ele botou o nome aqui do autor. Tudo bem. As iniciais do ícone, vamos usar aqui as iniciais do autor. Essa foi uma telinha que a gente já fez outras vezes, né? Lá na... Beleza. Livro da biblioteca. Agora ele está mostrando aquele card lá que a gente já tinha configurado, né? Outras vezes. Depois a gente vai colocar os botões aqui para chamar a IA. Todo mundo conseguiu chegar até esse ponto? Outras formas aí, quem quiser fazer em cima da tabela de livros aqui também pode. É só criar um link depois aqui, a gente pode criar um link nesse relatório de lista de livros também. Beleza. Então, para chamar a IA,
eu quero que ela abra num modal, vai abrir numa janelinha assim. Vou clicar aqui no livro da biblioteca, vai abrir uma janelinha para eu buscar o resumo do livro, histórias do autor, interagir lá com a IA. É só para a gente ter um botão aqui, uma interface, e depois a gente vai trabalhar mais na parte de IA mesmo. Beleza, então vou criar uma nova página em branco, do tipo modal. Vou chamar aqui de resumo do livro, modal dialog. Uma página em branco mesmo. Essa página aqui, quando ela abrir, criar um item. Quando ela abrir, eu vou ter que passar o ID do livro que eu quero visualizar. Imagine que a gente está vendo aqui a página inicial. Lembra que quando a gente clica no item, eu vou passar o ID desse livro para a próxima página, que eu quero a descrição desse livro aqui em questão, né? A mesma coisa se eu fizer aqui no relatório também. Vou clicar aqui, vai abrir a visualização daquele item. Então, aqui vou armazenar o livro que eu estou visualizando. O P13 ID vai ser o ID do livro. Então, vamos usar aqui o ID do livro, para ficar mais claro. Campo de texto, tem um oculto aqui, tem um somente exibição, eu acho que é somente exibição. Eu vou deixar só exibição para mostrar na tela lá o ID que ele carregou, se precisar fazer algum troubleshooting. E vou criar uma nova região. Essa região eu vou chamar de chat. É a região onde eu vou abrir o prompt. Depois a gente vai ver aí no componente do componente de IA, tem algumas formas de exibição do componente. Uma das formas de exibição é eu passar o ID de uma região já pré-existente na tela, uma região do tipo HTML, de Static Content. Aí eu vou passar para o agente e dizer, olha, abre o chat dentro desse componente que eu estou te informando aqui. Então, uma das coisas que a gente tem que definir aqui no componente é o ID estático. Static ID deles, que é o que a gente vai fazer referência depois lá no componente de IA. Vamos chamar aqui de chat também. Beleza. Então já tenho a minha página de detalhes aqui do livro. E essa página vai abrir agora quando eu entrar nessa minha telinha aqui que eu fiz resumo de livros. Opa, não é isso aqui não. Aqui tem livros da biblioteca 12. Essa aqui tem o Faced Search, que tem os cards. Então quando eu clicar em cima de um card, essa aqui é a minha página 12, vou editar aqui. Resultado da pesquisa, essa é a tela do Faced Search. Tenho lá os actions, que eu vou criar um action para quando clicar do tipo cartão completo, full card. Quando clicar no botão, quando clicar no card, qualquer lugar do card, vai redirecionar para aquela telinha que a gente acabou de criar aqui. Redirect para a página. Eu criei a página 13, né? E vou setar o ID do livro. Até aí, tudo tranquilo, tudo coisas padrão que a gente viu na aula, né? Tem 13 ID do livro, certo para o ID que eu recebi lá. Então, como é que ela está aparecendo agora? Se eu clicar no Memórias Póstumas, carregou o livro. E esse é o ID que eu acabei de carregar. Depois a gente oculta ele na tela lá para não ficar aparecendo. Beleza. Agora eu vou voltar aqui para minha página de detalhes. O resumo do livro, aqui é onde deve aparecer o chat. Beleza. E depois a gente cria aqui as ações. Então, quando carregar a página, a gente precisa exibir o chat. Agora, vamos lá criar os nossos componentes de IA. A telinha aqui já ficou funcionando. Beleza. A primeira coisa que a gente fez foi configurar o serviço de IA a nível da Workspace. Agora, o próximo ponto que eu preciso fazer é dizer na aplicação, tenho aqui minha aplicação que chamou BIA, editar as definições da aplicação, ele vai abrir aqui a parte de IA. Então, eu vou dizer qual o serviço de IA que essa minha aplicação vai utilizar. Foi o serviço de IA que eu criei lá na Workspace. E aqui tem uma mensagem de consentimento. Se eu definir essa mensagem, na primeira vez que eu abro o chat, vai aparecer essa mensagem, dizendo, olha, você tem certeza que quer compartilhar suas informações com a IA? Blá, blá, blá. Você vai escrever uma mensagenzinha ali de consentimento. Por quê? Porque informa o usuário que ele está compartilhando dados com a IA. Utilizar os serviços de IA da Bia. Você concorda compartilhar os seus dados.
com a gente. Mas vocês escrevam aí, sejam sinceros ou não com o usuário. Vamos utilizar esses dados para gerar marketing focado no seu consumo. Beleza. Então, todos os componentes que a gente desenvolver na tela agora lá, eles vão utilizar esse serviço de IA. A gente pode definir em cada tela um serviço de IA diferente, por exemplo. Esse vai ser o serviço default da aplicação. Isso a gente define aqui nas definições da app definitions, lá na tela inicial. Agora eu vou criar os meus chats, os meus objetos de IA mesmo. Eles ficam lá em Shared Components. Eu vou entrar na aplicação, Application Builders, Shared Components. Aqui embaixo vai ter os atributos de IA e as configurações de IA. Uma delas são os serviços de IA, foi o que a gente criou lá o primeiro que a gente criou, né, na aula Target, está apontando os provedores de IA, né? Estou para um outro lugar aqui. Shared Components. Próximo é configurações de IA, que é o que a gente vai criar agora. E tem também aqui os atributos de IA, que eu também posso definir, deixar coisas já pré-configuradas aqui nos atributos. O que a gente tem, por enquanto, só é a mensagem de consentimento ali da IA. Configurações da IA, esse é o componente que a gente vai criar agora. Então, essas configurações de IA é como cada agente especializado que eu for criar para interagir com o usuário. O primeiro agente que a gente vai criar aqui é o agente para nos mostrar os detalhes do livro, mostrar as informações lá de que naquela janelinha quando a gente clicar num livro específico. Então, já veio aqui detalhes do livro. Vai ser o ID do componente que a gente vai ter lá naquela tela. Prompt no sistema. Agora, quando o usuário, quando vai para a tela do usuário aqui do chat, aqui não vai abrir o chat ainda, quando vai para a tela do usuário, vocês imaginem que o usuário pode digitar qualquer pergunta, qualquer coisa, responder qualquer coisa, xingar o prompt, pedir para forçar outras respostas, né? Você não sabe o que o usuário vai perguntar. O prompt do sistema, ele é um prompt que vai antes da mensagem do usuário para o agente. Então, primeiro o agente ele vai processar o system prompt para depois processar a mensagem que o usuário está solicitando, a pergunta do usuário. Então, aqui no prompt do sistema é onde a gente vai restringir e vai direcionar o agente. Então, aqui eu vou dizer que, olha, agente, você vai responder de forma amistosa, ou você vai ser mais divertido, ou você vai ser um agente que é mais formal, que tipo de linguagem que ele deve utilizar, o que ele vai responder, o que ele não vai responder. De repente tem coisa que eu não quero que ele responda. Estou criando um agente aqui para falar sobre Apex, eu não quero que ele responda sobre outras linguagens, sobre concorrentes. Então, aqui no prompt do sistema é uma das partes mais importantes agora da configuração dos agentes, é onde a gente vai definir o que aquele agente pode ou não fazer e direcionar aquele agente. Então, vamos lá. Você deve responder perguntas cordialidade de forma divertida. Perguntas fora do contexto devem ser respondidas com a frase eu não tenho acesso a essa informação. O que mais, gente? Você pode fazer histórias, curiosidades sobre os livros pesquisados. A resposta, também não vamos encher tanto de resposta lá, né? Beleza, então aqui é onde a gente vai definir como que o agente vai responder. Mensagem de boas-vindas, posso ajudar. Agora tem um outro campinho aqui chamado temperatura. Esse campo vai de 0 a 9, eu acho, de 0 a 10. Eu acho que ele vai de 0 a 1, se eu não me engano, vai de 0 a 9, 0 a 1. É um valor, tem que pesquisar depois por plataforma também, como que se seta esse valor específico por plataforma de IA. Mas a ideia aqui é configurar o quanto que a resposta dele vai ser mais criativa ou mais baseado em informações ali. Ele vai ser mais duro nas respostas ou quanto ele vai ficar viajando nas respostas. Quanto maior o número que eu colocar aqui, mais ele fica mais ele fica criativo nas respostas.
Mas isso é uma configuração do algoritmo de IA. Também depende do que vocês vão querer gerar aí de texto e de resposta, de configuração. Beleza, então vou criar aqui o meu primeiro configuração de IA. Detalhes do livro. Quando eu salvar ele a primeira vez, vai abrir outros, um master detalhe aí. Ele vai abrir outras opções aqui de configuração. Então, primeiro tem que salvar, e depois ele vai abrir uma opção aqui que é Origens RAG. O RAG é uma função que tem dentro das IAs, que é para você aumentar as fontes de dados que a IA tem para pesquisar. É como se fosse uma realidade aumentada para geração de texto, né? É uma geração baseada em augmented, o R eu não lembro o que é da tradução, mas é como uma realidade aumentada para o agente de IA. Ele consegue ver outras coisas, então consegue responder com base nessas fontes de dados. Qual a fonte que a gente vai definir aqui? A fonte vai ser o livro que a gente está pesquisando. Beleza, vou colocar aqui livro. E aqui eu vou definir a consulta lá da minha tabela de livros. Vai ser aqui eu vou trazer qual livro que o chat vai responder. Então, quando a gente clicar aqui no índice do livro, eu vou configurar o agente para responder informações somente sobre esse livro que o usuário clicou. Então, deixa eu achar aqui o nome das tabelas. Ela na tabela de livros. Deixa eu ver se aqui eu consigo criar aqui. Tabela de livros. E retorna o nome do livro e o nome do autor. Vamos ver se ele já traz aqui um select. Beleza. Vou testar aqui a minha consultinha, porque eu não sou de confiar muito na IA. Então, eu gosto de testar ela antes. Nome do livro, nome do autor. Vou colocar aqui o nome. Beleza, vou trazer só esses dois nomes aí, já tá bom. Nome do livro, nome do autor. O que eu preciso filtrar aqui ainda? Where livros.id do livro vai ser igual ao P13 ID do livro. Só confirmar que foi isso que eu usei aqui. P13 ID do livro. Então, eu estou trazendo aqui para as origens que o agente vai poder responder. Eu estou trazendo, uma das informações que eu estou trazendo para ele é o livro e o autor desse livro. Eu vou só colocar aqui mais alguma coisa. Perguntas, você deve responder apenas perguntas sobre o livro em destaque. Sobre o livro solicitado. Beleza. Perguntas fora do contexto devem ser respondidas com a frase não tem acesso. Então, agora estou trazendo aqui no meu agente de detalhes do livro. Estou configurando como que ele deve responder e qual que é a fonte que eu estou dando para ele de informação. Para buscar sobre esse livro. Beleza. Mais uma coisa aqui sobre os componentes aqui de IA. Eu posso especificar aqui também qual que vai ser o serviço que ele deve rodar. Então, aqui ele está usando o padrão da aplicação, que é aquele que eu defini lá na Application Definitions. Mas se eu tiver mais de um provedor de serviço de IA, eu posso também criar agentes que respondem baseado ou num serviço ou em outro. Vou deixar aqui o padrão. Beleza. Então, deixa eu voltar lá no Application Builder, na nossa tela aqui, Bia, vai ser a minha telinha de resumo do livro, tela de resumo do livro. Então, o que acontece? Agora eu já tenho aqui um componente, uma região HTML, que é onde eu quero exibir o meu chat. Como nesse caso aqui, eu não tenho um botão para exibir o chat, né? Depois a gente vai criar o outro botão aqui em cima. Eu não tenho um botão, ele vai abrir quando abrir a tela de resumo, eu já quero abrir o chat aqui, já quero abrir o prompt. Então eu vou fazer isso usando as ações dinâmicas. No carregamento da página, vou criar uma nova ação dinâmica. Exibe chat. A ação que eu vou ter aqui vai ser uma ação relacionada a IA. Mostrar assistente de IA. Vocês vão ver aí que tem duas opções sobre os agentes de IA, que os componentes de IA na tela do app, que são dois componentes que já vêm prontos aqui. Gerar texto com IA, esse é um tipo também de ação. Os dois a gente usa através de ação dinâmica. Quando eu quero exibir o prompt, sempre vai ter um botãozinho, ou no caso aqui a gente está fazendo após o carregamento da página,
mas é sempre via ação dinâmica. Eu não tenho um componente na tela aqui chamado chat. Ele é sempre disparado através de uma ação que vai abrir o prompt. Exibe chat, então tem dois tipos de ação aqui: gerar texto com chat GPT ou mostrar o assistente. O gerar texto é uma forma automática de você clicar no botão, enviar o prompt e pegar o texto de volta que ele devolveu daquele prompt. Aí você joga aquele texto numa variável e pode fazer alguma coisa, mostrar na tela, jogar em algum lugar, aplicações tipo de resumo. Eu abro o documento no lado esquerdo da tela, clico no botão, passo aquele texto como prompt e pergunto lá, gerar um resumo desse documento. Aí o texto que vem de retorno aqui do gerar texto de IA vai ser o resumo. E aí eu vou jogar o resumo em algum lugar. Então é a mesma coisa, só que como se fosse uma única pergunta. Eu envio a pergunta, pego o resultado e coloco o resultado em algum item. É basicamente isso, o gerar texto com IA. O que a gente vai mostrar aqui é o mostrar assistente, que aí tem mais interações. Mostrar assistente de IA, configuração. Qual assistente de IA que eu quero mostrar? Os detalhes do livro. Então, eu já tenho que ter criado lá um configuration. Posso exibir sem nada? Posso exibir sem nada. Ele vai exibir o prompt direto lá com o sistema, não vai ter nada configurado. Por exemplo, eu posso configurar direto aqui na ação. O prompt do sistema, a mensagem de boas-vindas, é a mesma coisa que a gente configurou lá no componente compartilhado. Que daí, ao invés de configurar lá no componente compartilhado, eu configuraria aqui direto na tela, né? Direto nessa ação. É a mesma coisa. Eu já deixei configurado lá, só que aqui eu não consigo, por exemplo, criar aquelas informações de RAG. Por isso que tem que ser feito lá no componente. Lá no componente tem mais opções, né? Mas algumas coisas eu consigo fazer por aqui também. Se eu quiser só mostrar o agente, já definir um prompt de sistemas, uma mensagenzinha de boas-vindas, essas coisas mais simples eu consigo fazer aqui no componente. Então, eu já deixei configurado lá o configuration da IA, detalhes do livro, exibir como caixa de diálogo ou inline. Caixa de diálogo, ele vai abrir um novo pop-up quando clicar no botão ou quando executar alguma ação, né? Aqui no nosso caso, eu quero exibir inline e eu vou exibir dentro do container chamado chat. É o container que eu tenho aqui na aplicação, aqui na tela, né? Tenho esse container chat. Sempre lembrando que tem que referenciar o ID estático dele aqui. Então, definir aqui como chat é o nome que eu vou usar aqui na hora de exibir. Quero exibir dentro do $chat. Dólar para dizer que é ID. Prompt inicial, posso definir lá um prompt inicial, dizer que a pergunta inicial já vai vir de um item, por exemplo. Então, o usuário já preencheu num outro local, numa outra parte da tela, já preencheu um item. Quando abrir, ele já vou carregar esse valor do item. A mensagem e prompt de ação também que eu posso exibir ali. Esse prompt inicial a gente não vai usar. Usar resposta é aquele botãozinho que eu comentei que tem aqui no assistente. Tem o botão aqui quando eu peço para ele gerar o texto, gerar o SQL. Tem um botão aqui, usar resposta. Aquele botão usar resposta, a gente configura ele aqui, usar resposta. Então, eu vou dizer que a resposta que foi gerada, eu quero colocar dentro de um outro componente da tela, né? Quero usar ele de alguma forma. O usuário vai clicar ali, usar resposta, e o texto que o chat gerou vai ser colado dentro desse item que eu selecionei aqui. Ações rápidas. Essas são mensagens já pré-prontas, ele vai criar um botão ali de ações rápidas, que o usuário pode só clicar, ao invés de ficar perguntando para a IA ali, né? Então, eu vou colocar aqui, gerar um resumo do livro, esse vai ser o primeiro. Em segundo, contar uma curiosidade sobre o autor. Deixa eu botar sobre esse autor. Um resumo para ficar mais específico que a do livro que eu estou pesquisando aqui, né? Beleza, as outras coisas são comuns lá do desenvolvimento. Conditions, segurança, as opções que a gente viu lá na aula. Esse componente de IA, ele também tem algumas coisas de JavaScript para você inicializar, interagir com o servidor de IA, né? Isso a gente faz igual eu mostrei lá nos outros componentes de calendário, componentes que tem mais
coisas na tela aí de função, às vezes a gente precisa de um JavaScript de inicialização lá do componente. Isso a gente faz por aqui também para definir alguma variável, algum prompt de sistema, alguma coisa pré-definida aí para o componente, né, para essa interação lá do componente. Beleza, salvei já aqui, vamos ver como é que está aparecendo. Via livros da biblioteca, memórias póstumas de Brás Cubas. Olha aí, primeiro uso que eu estou fazendo da Bia, você concorda em compartilhar os seus dados com a gente. Então essa é a mensagem inicial, aquela que a gente configurou lá de aceite dos termos, né? Aceitar. Beleza. Bem-vindo à Bia, que eu posso ajudar. Contar uma curiosidade sobre o autor. Machado de Assis é uma figura fascinante. Contou uma curiosidade aí sobre o autor. Machado de... Opa, ficou meio estranho aqui, ó. Vou tirar ela mexendo nos tamanhos da borda lá para ele parar de ficar com esse efeito aqui estranho. Machado de Assis escreveu algum livro sobre Microsoft Windows? Vixe, peraí, vamos ajustar isso aqui, que isso aqui ficou ruim demais. É só ela responder aqui, vamos ver. Não tem acesso a essa informação. Bom, isso aí ele poderia ter conseguido responder que não, né? Mas beleza. É sobre o Machado de Assis de qualquer forma. É um resumo do livro? É um resumo deste livro. É só ligar o carregador aqui. Legal que ele já usou mais ou menos uma linguagem não tão formal aqui, né? Eu pedi para ele ser mais divertido aí no retorno, sem medo de se divertir. Ô, louco. Funcionou aí, gente? Conseguiram fazer essa primeira parte? Deixa eu ajustar aqui as configurações aqui dessa region para ele exibir melhor lá. Eu vou remover o buddy padding. E acho que a margem aqui também tem que tirar fora. Deixa eu tirar top e o bottom. Acho que ele exibe melhor. Agora não tenho as bordas, aí ele fica melhor. E dá para ocultar também esse componente que a gente já viu que está carregando, está tudo ok. Então deixa eu ocultar aqui o Aí já ficou melhor aqui, né? Chat. Posso até remover Deixa eu remover também o chat aqui. Cabeçalho oculto. Já ficou melhor, né? Já trouxe direto aqui o chat dentro da janelinha aqui, ficou bem melhor. Beleza. Então essas são algumas propriedades aqui que a gente tem do assistente. E que é legal aqui, que são coisas diferentes mesmo aí de IA, né? Se essas ações rápidas aqui, elas vão se transformar então naqueles primeiros botões, gerar um resumo desse livro, contar uma curiosidade, o usuário pode clicar direto nesses botões. A mensagem inicial aqui, prompt inicial, eu posso carregar de algum item também, né? Então poderia carregar o item do livro que ele está clicando, por exemplo. Uma outra forma seria carregar aqui no prompt inicial, definir que já vai levar o nome do item, né? Teria que levar o nome do livro lá para o prompt, né? Então, responder apenas sobre este livro, aí se carrega o nome do livro aqui, uma outra forma de fazer. E usar resposta é quando eu quero aquele botão lá de copiar o texto. No mais, não tem tantas configurações assim que a gente faça aqui no componente de IA. É tudo baseado nessa dinâmica de fazer perguntas e ter o retorno do prompt, independente do formato aí de tela. Que eu mudei aqui, mudei alguma coisa, deixa eu descartar. Beleza. Agora o próximo componente também aqui nos componentes compartilhados, a gente vai ver como fazer pesquisa em cima da nossa base de dados. A gente criou uma primeira configuração aqui que é para responder os dados de detalhes de um livro. Vamos ver como que a gente pode criar um outro agente para responder sobre a nossa biblioteca. Então, quais livros tem, quais livros está disponível, quando que o usuário foi ao último livro solicitado por um usuário, reservado por um usuário, que também no relatório na página de livros, que vai abrir o mesmo chat lá da IA.
Mesma coisa que quando a gente pesquisa aqui na lista de livros. Então, mesma coisa, só criei a coluna do link e abre a mesma página. Também cadastrei alguns livros e uns empréstimos aqui para simular um pouco melhor os dados. Então a gente fez aqui o primeiro botãozinho, que é questão dos detalhes do livro, né? Que já abre com os detalhes do livro. Vamos lá para os detalhes da aplicação, da biblioteca como um todo. Como que a gente pode fazer aqui os detalhes da biblioteca. Então, de novo, lá em componentes compartilhados, deixa eu ir inteiro aqui. Aplicação, componentes compartilhados, aqui embaixo vou ter configurações de IA, que é as configurações do agente lá de IA. Opa, acho que ele trocou aqui de aplicação. IA, componentes compartilhados. Agora, então vou criar aqui os detalhes da biblioteca como um todo. Detalhes biblioteca. Prompt do sistema, poderia até fazer uma cópia daquele outro prompt, né? Que está tudo para responder mais igual, da mesma forma. Eu vou colocar aqui, responder informações sobre livros, alunos, empréstimos feitos na biblioteca. Perguntas fora de contexto, responder quando não tem acesso a essa informação. Bem-vindo a Bia. Depois que eu salvo aquela primeira configuração do agente, aqui então ele abre aqui as origens RAG. E vamos adicionar mais origens. Então, antes a gente tinha feito uma pesquisa baseado simplesmente no ID do livro que ele estava visualizando, né? Agora a gente precisa visualizar também as informações da biblioteca. Eu tinha deixado salvo as coisas aqui, deixa eu ver se ele pega. Só para a gente não escrever todos os SQLs de novo. Este aqui, tabela de empréstimos. Vou só pegar o bloco de notas aqui que eu tenho. Beleza. Então, primeiro eu quero uma lista dos autores. Autores que estão disponíveis na biblioteca. Consulta SQL, pegar lá na tabela de autores, o nome e o idioma daquele autor. Poderia construir umas queries mais complexas aqui, trazer a quantidade de livros que tem desse autor, já trazer mais informações aqui relevantes ao autor, né? A gente está criando um modelo bem simples agora, inicial, então é um modelo que cabe aí numa manhã, né, para a gente ter aula. Mas a ideia é a gente ir alimentando esses dados com consultas mais complexas, né, com informações que sejam relevantes aqui para a IA, né, informações que eu quero retornar, mas quanto mais dados eu conseguir retornar aí para a IA, melhor, né? Dados dos alunos, também poderia trazer aqui a quantidade de livros lidos, embora a gente vai ver que ele consegue consolidar algumas informações. E agora a tabela de empréstimos. Empréstimos. Era este select que eu queria pegar. Já vou jogar para vocês aí no chat. Isso aqui não tem lá não. Eu estou trazendo aqui então, estou trazendo o nome do livro, o nome do aluno que alugou aquele livro e as datas de inicial e final. Se tem uma data final configurada lá, eu estou considerando que o livro foi devolvido. Se a data final está em branco, eu estou considerando que o livro ainda não foi devolvido. Basicamente isso, essa query, né? Beleza. Eu tenho essas três informações aí para o agente de IA. Detalhes da biblioteca. Então, normalmente, um agente aí que a gente quer que ele responda informações da companhia, você vai ter tabelas aí onde tenham como uma wiki, né, da companhia ali, onde que ele vai responder as perguntas mesmo. Como que eu inicio um processo de devolução de compra? Como que eu faço tal coisa? Aquela parte que normalmente a gente tinha lá de FAQ, né, de perguntas frequentes, a gente pode transformar ela em fonte para a IA, né, para a IA conseguir responder as dúvidas dos usuários. Então esse é um uso bem comum aí dos serviços de chat ali dos sites, né? Detalhes da biblioteca. Beleza, a gente volta lá para nossa aplicação. Vamos abrir aqui na página inicial. A página inicial acabou ficando essa de alunos, eu vou criar aqui nessa mesma. Lá no meu breadcrumb, vou criar um botão, criar no campo next.
A região vai ficar dentro do breadcrumb bar e o botão fica no slot next. Aqui, Bia. Assistente para biblioteca. Acho que a opção aqui automática é aquela hot, né, no sistema. Vamos ver como é que fica. Isso, abrir o assistente na biblioteca. Beleza, agora a gente vai fazer diferente a forma de abrir o assistente. Eu vou abrir ele num formato de modal já. Então não tenho necessidade de ter um componente na tela onde eu diga, eu quero exibir lá naquela região. Vou só dizer aqui, mostrar chat. Quando for true, a ação vai ser lá, tem um grupo de IA. Mostrar assistente de IA. Configuração, agora vai ser o detalhes biblioteca. Lembrando que não tem necessidade de ter a configuração já pré-criada lá. Você pode definir aqui o prompt do sistema, mensagem de boas-vindas, as ações rápidas. A única coisa que a gente não consegue fazer aqui no componente mesmo é a questão do RAG. Exibir como caixa de diálogo. Beleza. Quando tem, então, para exibir no formato modal, ele já vai abrir a janelinha aqui, ó, assistente da biblioteca. Então não tem mais a necessidade de ter aquele componente da região que eu tinha aqui no resumo do livro. Então aqui ele já está abrindo. Eu tinha lá definido um componente, uma region HTML, e ele joga o chat tudo dentro daquela region. Esse é um formato também de exibição. É interessante quando você quer, de repente, exibir. Aqui a gente está exibindo um modal, de qualquer forma, né? Estou clicando aqui no item e ele abre o modal. Mas eu poderia abrir dentro da própria página, poderia aparecer o chat aqui dentro de um componente, dentro da própria tela, né? A vantagem lá de utilizar uma região para exibir é que você pode exibir em qualquer lugar. Está aqui e aqui no assistente da biblioteca. Agora ele está abrindo já no formato modal também. Então, bom dia, mas os livros estão disponíveis na biblioteca. Acho que eu não configurei ela para se chamar Bia, né? Não sei se ela está entendendo que ela é Bia. Podia ter dito isso lá no prompt do sistema. Quais livros estão disponíveis na biblioteca? Não tem acesso a essa informação. Alguma coisa ela não está conseguindo buscá-la. Quais os alunos existem? Os alunos ela conseguiu buscar. Estados. O aluno Paulo emprestou, aqui já tem um errinho de concordância, né? Livro de memória próximas básicos de tal, a tal data e já foi devolvido. Mas os livros ainda não foram devolvidos. Tem 2 livros aí que não foram devolvidos. Pode até bater se essas informações estão corretas aí também. É interessante que a gente consegue interagir pela IA nos próprios dados nossos, né? Tem dados são 2 livros que não tinham sido devolvidos ainda. Está correta a informação. A única coisa que ela não respondeu direitinho aqui é sobre os livros, né? Vamos ver se a fonte dos dados lá está correta. Configurações via. Eu não tenho uma tabela de livros, né? Só busquei autores e... muito bem, então a resposta dela estava correta, né? Ela não tem acesso aos livros. Faz toda da conflito de nome. Autor, que tem o ano de lançamento aqui na tabela de livros, né? Ano e gênero. Beleza. Você se chama Bia. Responder as informações de livros, informações sobre os autores. Beleza. Então, aumentei um pouquinho o contexto aqui do que ele pode responder. Pode responder também os dados aí sobre... Vamos ver se tem agora. Oi, Bia. Quais os livros tem na biblioteca? Agora sim. Inclusive as datas aqui fui eu que setei, então as datas não podem não estar corretas. Utilizando informações da internet quando o livro, na hora da estrela, foi lançado. Aqui ele já corrigiu a informação. Eu tenho lá na tabela que a Hora da Estrela eu cadastrei lá com 1970. Eu já trouxe mais informações aqui também. Se precisar de mais informações sobre o livro ou autora, já é o que eu restringi de informação lá no RAG, né? Então dá para ver que ele fica restrito a esse tipo de informação. Onde posso comprar um livro sobre Microsoft Windows? Não tem essa informação. Escritora Clarice
Inspector. Clarice Inspector nasceu na Ucrânia, mas migrou para o Brasil. Então, aí consigo responder algumas perguntinhas, consigo acessar a internet para fazer algumas pesquisas. Funcionou aí, gente? A parte da assistente? Está pesquisando os dados de vocês? O que vocês acharam aqui da parte de IA? Ficaram surpresos aí com alguma questão? Tiveram mais dúvidas aí? Já tinham visto alguma parte funcionar? Eu estou na mesma vibe do Gabriel. Eu esperava que ela ajudasse mais na construção da classe e tal. Mas, Da de aplicação, né? de qualquer forma, é um recurso que para o usuário pode ser interessante. Eu acho que o principal ponto hoje da IA é essa capacidade dela responder dúvidas consultando a nossa base de dados. Isso é uma coisa que traz valor aí para o usuário, né? Assim, então, algumas coisas que ao invés de o usuário acessar um relatório, ele poderia consultar direto através de um assistente. Mas aí entra sempre o risco da alucinação, aquela coisa toda, né? Isso. Talvez com informação rápida, com uma confirmação, não necessariamente uma resposta que substitua uma análise, talvez seja interessante. Substituir uma análise é meio complicado. Tirar uma dupla, confirmar uma informação, talvez seja interessante. Porque a confirmação você já tem uma noção mais ou menos do que viria. Não sei. Os riscos de uso da IA normais que a gente já vive hoje. E tem um certo risco de compartilhamento de dados aí também, né? Assim, tem que ter um certo cuidado no que você vai expor para a IA também de dados. Né? De repente, quando vê, você está expondo aí dados privados do usuário, né? Um usuário pode fazer consultas de dados de outros. A gente tem uma equipe que vai proporcionar uma IA nossa aqui, a Yara, estiver funcionando, aí tem um outro nível de segurança. Não é seu miojo. Ele não vai se ter cuidados na área de segurança. Não entrou, não? Ele picotou um pouquinho, eu não vi. Ele não está na aula, não. Está na aula. Eu quero sacanear ele por aqui, mas não deu. Seguimos ouvindo. Beleza, gente. O que eu tinha mais ou menos para mostrar aqui sobre IA são essas funções que a gente utiliza aqui tanto na tela e para exibição, sempre num botão ou como ação dinâmica, é onde a gente vai exibir o chat, onde vai começar a exibição aí do assistente. E é sempre nesse formato de interação, né? Oi? Se você for encerrar a aula, queria tirar as dúvidas contigo depois. Tá? Sim, podemos ir para a parte de dúvidas aí. Você encerrou com a IA aí? Isso que tinha de conteúdo mesmo para IA, dos componentes que tem aqui no Apex, é mais ou menos isso aí. O que a gente acabou não vendo aqui foi a questão do... Deixa eu voltar aqui para a tela do componente. É a questão de exibir... Existem dois tipos de componentes, que é o que eu estava falando lá para vocês, né? Cadê aqui? É o assistente mostrar chat, aqui, que é o assistente de exibir o chat, assistente de IA, e o outro que é o geração de texto, gerar texto. O gerar texto, a gente acabou não fazendo um exercício aqui sobre o gerar texto, são essas duas opções que tem só essas duas formas de interação que tem aqui direto no Apex, dos componentes. O gerar texto a gente não fez um exemplo aqui, mas como eu estava falando, são valores de entrada e valores de saída, e o botão é a ação que vai acontecer. Né? Então, um exemplo que eu fiz outras vezes sobre esse tipo de assistente foi um botão de tradução. Então, tem um componente onde o usuário vai escrever um texto ali qualquer, vai ser o valor de entrada. O prompt do sistema já vai ser o prompt para solicitar a tradução. Então, aqui no prompt do sistema, eu já vou colocar traduzir o texto informado pelo usuário de tal idioma para tal idioma. O item de entrada vai ser
o campo que tem o texto de origem e o item de saída vai ser o campo traduzido. Então ele não tem tanta complexidade assim, né? Cada vez que a gente chama, o gerar texto é uma pergunta e resposta que a gente obtém lá da IA. Então aqui no chat GPT tem as funções também para eu subir aqui no Storage. Aqui no Storage eu posso subir outros formatos que às vezes lá no banco não vai ser tão fácil. Eu nunca trabalhei muito aqui, mas ele aceita qualquer tipo de coisa para você subir aqui. Arquivo de imagem, de texto, de filme. IA, eles consultam qualquer tipo de documento. Eu já fiz testes com PDF, doc, arquivos assim, XML, né? Ele vai ler, vai traduzir, é bem bacana também. Quanto mais os dados forem estruturados, formato XML, formato JSON, né? Quanto mais os dados forem mais estruturados, melhor a IA consegue entender aqueles dados também. Mas PDF é o que a gente utiliza mais aí para documentação, né? Então já fiz alguns testes aí de documentação da aplicação mesmo. Sobe toda a documentação para IA e aí você tem um prompt ali para o usuário tirar dúvidas sobre a aplicação, né, e tal. Como que eu abro um chamado, como que eu faço tal coisa. Essas coisas que geralmente a gente tem interno assim na aplicação, né? Uhum. É. Legal. Então também é um caminho, às vezes, de como compartilhar um volume grande de dados, às vezes é mais fácil via provedor também, né? E esperamos que na próxima versão, tenha uma expectativa aí que no próximo Apex ele consiga criar páginas dentro de uma aplicação existente. Não sei o quanto vai vir melhorado essa parte de IA, mas é uma primeira versão que a gente tem no Apex aqui, então a gente acredita que no próximo Apex vai vir melhorado bastante essa parte de IA, né? Principalmente o que hoje os desenvolvedores pedem é que depois que a aplicação está criada, a IA não consegue mais fazer nada, né? Então isso é uma necessidade, assim, né? Que você consiga criar uma nova página, criar alguma coisa via IA, né? Hoje está só disponível a criação de uma nova aplicação mesmo aqui pela IA generativa.